fighting voices in my mind that say I'm not enough. Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo. Every single lie that tells me I will never. O Ministério da Reforma Psicológica. Am I more than just the Capítulo 8. Os IUFMS. Formação dos professores. Remind me once again just who I am. Os objetivos precedentes são muito ambiciosos e requerem dos professores uma formação em psicopedagogia. Na França, os IUFMS foram criados explicitamente para esse fim. Assim, o decreto de 18 de outubro de 1991, que fixa as modalidades do recrutamento dos alunos do IUFMS, estipula que JO, 20 de outubro de 1991, página 13.770, SG. Numa primeira etapa da prova de francês, o candidato fará a síntese de textos e documentos relativos à aquisição e ao ensino da língua francesa e deve de resolver uma questão de gramática ou de vocabulário. Numa segunda etapa, ele analisará e criticará documentos pedagógicos relativos a esse ensino na escola primária. Numa primeira etapa da prova de matemática, o candidato analisará situações ou resolverá problemas. Numa segunda etapa, ele analisará e criticará documentos pedagógicos relativos ao ensino de matemática na escola primária. O concurso externo compreende uma prova oral de admissão, permitindo ao candidato demonstrar sua aptidão para articular seus conhecimentos, sua capacidade de reflexão e sua experiência no domínio da educação. Filosofia da educação, desenvolvimento fisiológico e psicológico das crianças e dos adolescentes. Abordagem psicológica e sociológica dos processos de aprendizagem e da vida na escola e na sociedade. Cada uma dessas provas do segundo concurso interno possibilita verificar se o candidato avalia corretamente as abordagens didáticas e os procedimentos pedagógicos relativos ao ensino na escola primária da disciplina da prova e se ele domina os conhecimentos científicos necessários. A prova consiste na análise de documentos pedagógicos relativos a questões que necessariamente fazem referência aos conteúdos ensinados pela escola primária, no âmbito de cada disciplina. Os FUMS franceses integram, portanto, um projeto mundial de formações de professores, sustentado por pedagogias ativas e que visa a modificar profundamente o papel da escola. Como já se pode pressentir, a promoção dos novos conteúdos, know-how, valores, atitudes, concepção do mundo e a sua integração nos planos de estudos implicam numa revisão vasta e profunda do sistema educacional, já que isso afeta a um só tempo as estruturas, a formação de professores, as atitudes e as mentalidades. UNESCO. S. Hassek, G. Vaidenu, Les Contenus de l'éducation, Op. Cite, página 15.
o aperfeiçoamento na formação dos professores, tanto a inicial quanto a continuada, a revisão dos manuais, mais particularmente de história, e a produção de novos materiais de publicação pedagógicas auxiliares, interdisciplinares e atualizados, são de uma importância crucial em se tratando de inculcar nos alunos os valores e princípios enunciados na Recomendação sobre a Educação para a Compreensão e Cooperação e Paz Internacional e Educação relativa aos direitos do homem e às liberdades fundamentais. Adotado pela Unesco em 1974, em seu período abertamente pró-comunista. Importa que os professores de todas as matérias recebam a formação que os torne aptos a proceder segundo uma abordagem humanista. Unesco, Quarta Conferência dos Ministros da Educação. Quarta Conferência dos Ministros da Educação. Report final. Opus City, página 16. Não é possível, não mais, pensar em estender os programas de educação multicultural a todas as crianças, se o conjunto do corpo docente não receber uma sólida formação teórica, sobre os problemas levantados nas interações entre cultura diferente, o que implica estudo em filosofia, em antropologia cultural, em linguística, em sociologia da educação e em psicologia do conhecimento. Não basta demonstrar que educação bilíngue ou curso de 1.2, 1.1 são, sob certas circunstâncias, eficazes. Também é preciso que as escolas comuns, e não somente as escolas experimentais ou de vanguarda, disponha de equipamentos, de recursos, de meios que lhes permitirão atender a essas condições. OCDE, CRI, L'École et les Cultures, Opus City, página 85. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? A formação deve permitir que os estudantes tomem consciência de seus próprios comportamentos e valores, É preciso incitá-los a analisar e modificar estes requisitos na perspectiva de seu desenvolvimento pessoal. Seria necessário que a formação aprimorasse a aptidão dos estudantes para incutir uma inteligência internacional em seus alunos e prepará-los para trabalhar numa sociedade multicultural. Conselho da Europa. Seminário Europeu de Professores Docentes, Londres, 20 a 25 de março de 1989. L'Éducation interculturelle. Rapport, Estrasburgo, Conselho da França, 1889. 1989, página 8. DECS/EGT 89, 13. A reflexão se apoia nas características de um programa de formação pedagógica, cujo objetivo é preparar o futuro professor para exercer sua profissão em uma escola cada vez mais multicultural. Conselho da Europa. Esse contexto, contudo, cria um espaço privilegiado no qual se pode lutar contra esses elementos negativos, acelerar as iniciativas em curso no campo da educação para uma sociedade multicultural, incluindo aquelas que tangem à formação dos professores e se baseiam no pluralismo cultural
e na equiparação das oportunidades. Conselho da Europa. Todos os diretores e administradores aos empregados de escritório e de demais não docentes têm necessidade de uma reciclagem no que concerne ao interculturalismo. Esse grupo empregou em seguida um certo número de estratégias visando a vencer a resistência à mudança e propôs modelos de programas de formação pessoal. Conselho da Europa. A formação de pessoal docente pretende igualmente abri-los a inovações permanentes em matéria de pedagogia e conteúdos educativos e fazer deles agentes dóceis de políticas educativas cada vez mais revolucionárias. Para! Quaisquer que sejam as mudanças visadas no sistema educacionais, haverá sempre necessidade de estreita cooperação dos professores para preparar e executar essas reformas e inovações. A contribuição e aceitação por parte dos professores mesmo dessas mudanças são uma condição necessária para a sua difusão e eficácia. Tornou-se evidente que a formação dos professores deveria ter laços mais estreitos e mais bem organizado com a pesquisa educacional, tramada na França por meio do IUFM. A concepção dos currículos e a produção de matérias pedagógicas de tal modo que, ao longo de suas carreiras, possam os professores ser parte ativa no processo complexo, graças ao qual as inovações pedagógicas vêm à luz, mesmo no modesto nível de prática do ensino, que se difunde. J.C. Pauvert, Opus City, página 9. Autor cita aqui Unesco, Medium Term Plan, 1977 a 1982. Paris, Unesco, 1977, 5506-9. Destaque do autor. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries. Abordamos ainda o tema da formação contínua dos professores, dos diretores e dos outros profissionais de ensino dos sistemas educacionais, em nada diferindo do sistema dos IUFMS, e já tendo sido por nós encontrado várias vezes, trataremos rapidamente do assunto. O doutrinamento e a manipulação devem tornar-se permanentes e não se limitar à formação inicial. A introdução nos programas dos temas de educação com vocação internacional e elaboração dos manuais escolares e os guias sobre esses temas para os professores não mencionados por muitos países. Essas atividades são sustentadas por toda uma espécie de pesquisa de que participam as universidades e por seminários e colóquios de especialistas. Numerosos países mencionam o seu interesse pelas publicações das Nações Unidas e da Unesco sobre esses temas. A reciclagem para preparar os professores para essas novas tarefas é uma preocupação comum a muitos estados. Unesco. Quarta Conferência dos Ministros da Educação.
Perspectives et Tâches. Opus City, Unesco, página 10. Pedagogias ativas e manipulações psicológicas na sala de aula. No término de sua formação, os professores devem ensinar o novo currículo com a ajuda de pedagogias ativas, escondendo-se atrás dos direitos humanos, cuja definição eles se furtam a dar. Direitos que, estendidos, dissimulam as reivindicações comunistas. Os psicopedagogos querem inculcar em seus alunos uma mentalidade coletivista. Ao procurar formatar as atitudes de seus alunos, os professores confrontam-se com uma das tarefas mais difíceis. Quais são os métodos de ensino mais adequados para conduzir ao sucesso? O ponto fundamental cabe à escola, e deve colocar em prática o que ela prega, Segundo as palavras de compilação de sugestões da Unesco, o ensino dos direitos humanos deve andar a par da prática cotidiana dos direitos e dos deveres na vida cotidiana. Assim, a atmosfera de uma escola deve ser aquela que uma comunidade na qual todos os indivíduos recebam o mesmo tratamento só. Os princípios dos direitos do homem devem ser visíveis na organização e na conduta da escola, nos métodos utilizados na sala de aula, nas relações entre os professores e os seus alunos, e entre os próprios professores, assim como em sua contribuição para o bem-estar de toda a comunidade extraescolar, Unesco. Suggestions on Teaching About Human Rights. Paris, Unesco, 1968, página 19. As atividades práticas, pedagogia ativa, são mais eficazes que o ensino passivo, com os alunos colados às carteiras, sobretudo se nos alunos manifesta interesse pela comunidade local. Se uma atividade desse tipo não for possível, deve ser recomendada atividade de substituição, tais como o jogo e a simulação, dramatização mesmo. Assim, a formação das atitudes e a aquisição de know-how tornam-se indissociáveis dos métodos de ensino utilizados. Conselho da França. Eita só, é Conselho da Europa, onde está escrito isso aí. Derek Ritter, Human Rights Education in Schools, Opus City, Conselho da Europa, página 20. Os conselhos de um grupo de pais pode ser proposto pelo psicólogo escolar, em lugar de uma intervenção preventiva. Os valores podem ser transmitidos graças aos novos meios de comunicar. Os valores não são transmitidos pelo estudante quando são impostos, mas sim quando experimentados e apreciados na vida cotidiana. Entre os novos meios de comunicar valores, há, por exemplo, a dramatização e o trabalho em grupo, onde os valores podem ser apresentados ao estudante de uma maneira mais experimental e mais compreensível. Unesco. International Symposium and Roundtable. Qualities Required of Education Today. Opus City, Unesco, página 15. Pesquisa realizada com os alunos pertencentes a um extenso leque de países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento mostraram que, em geral, os ensinamentos recebidos na escola têm pouca influência sobre as crenças anteriores.
os alunos podem seguir com sucesso os ensinamentos dispensados pelo sistema educacional e obter seu diploma, sem, contudo, relacionar esses ensinamentos com suas ideias anteriores, nem considerá-las úteis ou necessárias para guiar sua vida cotidiana. A importância do envolvimento das ideias anteriores do aluno no processo educacional está agora em vias de se tornar mais amplamente aceita. Ao invés de ser ignorada, as ideias são cada vez mais consideradas como recurso para o ensino. Além disso, o próprio ensino é concebido com o intuito de mudar as crenças do aluno e desenvolver modos alternativos de compreensão da situação. Além do reconhecimento da importância do envolvimento dos conhecimentos e crenças anteriores do aluno, essa nova perspectiva sobre o ensino insiste igualmente sobre a centralidade do aprendiz no processo do ensino. A maior parte dos ensinamentos, para serem assimilados, exige indivíduos que tenham fortes motivações para aprender e que seja ativamente envolvido, física e ou mentalmente, no tratamento de informações. Sob tais condições, os ensinamentos podem reorganizar a ideia dos alunos e agir sobre elas. O reconhecimento da centralidade da responsabilidade dos alunos em seu próprio ensino orienta a reforma, que conduz a ambientes de ensino mais abertos e mais flexíveis, no âmbito da escola e no da formação permanente. Tais ambientes de ensino enfatizam as seguintes características: dá aos alunos a possibilidade de negociar e de fixar os próprios objetivos, engajamento, fornecer acesso flexível e aberto aos recursos, insistir mais sobre os ensinos experimentais, utilizar nos programas de aprendizagem nova tecnologia e outros recursos de maneira interativa e não transmissiva, clássica. Fornecer possibilidade de esclarecer ideias e perspectiva nova e alternativa, bem como refletir sobre isso, quer essa atividade se dê individualmente ou em grupo, por meio de discussão e debate, clarificação dos valores. E insistir mais na ação como resultado dos ensinamentos, isto é, opor o que os jovens podem fazer ao que eles podem conhecer. A adoção dessas características nas escolas e nas salas de aula, assim como nos outros ambientes de ensino, exigirá grande mudança em nosso pensamento e em nossas práticas educativas. Percebemos durante os programas de educação de adultos em relação à saúde e ao desenvolvimento agrícola que as ideias anteriores das pessoas devem ser tratadas seriamente e que é necessário uma abordagem do ensino mais orientada para uma ação objetiva. Behaviorismo. Percebe-se que a maior parte das ideias das pessoas, assim como as práticas que se estendem por toda uma vida, não são modificadas ao se lhe inculcar um novo saber, não. A experiência prova que, para ocorrer uma mudança, as crenças precisam ser relevadas. Relevada não, precisa ser revelada. Eu errei aqui, ó. A experiência prova que para ocorrer uma mudança, as crenças precisam ser reveladas. É isso aí.
e reconhecida, e que as mudanças têm mais chance de se produzir quando as pessoas estão envolvidas nos programas de ação nos quais as tarefas são empreendidas. Né? Unesco. IBID, página 26. Destacamos. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the... Essa última citação, de importância capital, revela os objetivos reais da pedagogia centrada no aluno. Centramento no aluno. Um projeto mundial. Os UFMS franceses integram, portanto, um jogo mundial, tal como mostraram as citações precedentes, e em particular aquelas extraídas da Declaração Mundial sobre a Educação para Todos. Só, a fim de resolvê-los, cabe a nós não somente reconhecer a interdependência dos diversos setores da nossa economia, não, e da nossa vida cotidiana, mas também admitir a necessidade de adotar novas abordagens e novas atitudes. A sociedade futura deve poder contar com o seu sistema educacional para os inculcar, se quisermos encontrar soluções válidas para esses múltiplos problemas. Ao mesmo tempo, é necessário que compreendamos que esses problemas não são somente interdisciplinares, mas também internacionais, e que eles não podem, portanto, ser resolvidos em nível nacional. Unesco, Quarta Conferência dos Ministros da Educação. Relatório final. Opus Cit, Unesco, anexo 2, página 12. As iniciativas de formação de professores em nível exclusivo e meramente nacional não bastam. Não pode dar suficiente impulso para compreender internacionalmente o que é desejado pela Unesco, tanto no domínio da pedagogia como na ética e dos direitos humanos. Unesco. O ponto mais importante é que deveria haver um currículo universal, internacional e padrão, estabelecido sobre os auspícios das Nações Unidas. Em particular, esse currículo padrão deveria ser difundido a partir das séries de manuais escolares padronizados, elaborados sobre os auspícios das Nações Unidas. E isso prova ainda a necessidade de séries de manuais internacionais padronizados e de um currículo internacional padrão, ensinado pelos professores que receberam uma formação padronizada só. Enquanto uma geração não tiver recebido os ensinamentos de um currículo internacional padrão, todos raciocinarão segundo os velhos esquemas mentais, que por fim são fatais para a humanidade. Assim, desejamos a anuência voluntária dos diferentes parceiros da educação, famílias, organizações profissionais, associação religiosa e cultural, administrações e exército. Para o bem de todos, desejamos receber seu apoio na internacionalização e padronização da educação. Unesco. International Symposium and Round Table. Round Table. Qualities Record of Education Today. Unesco, página 40 e 42.
Esperamos, portanto, que o Comitê Nacional do Ensino Católico seja levado a reconsiderar os acordos que estabeleceu com o governo, os quais entregam a formação dos professores do ensino privado aos IUFMS. Quem sabe chegue a questionar também a tradição de inovações pedagógicas do ensino católico, que seu secretário-geral de então, o padre Coupler, defendia durante as Assembleias Nacionais em maio de 1993. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir, deixe seu like. Não se esqueça, para ter acesso ao início desta obra, acesse a barra de playlist Maquiavel Pedagogo, Pascal Bernardin. Até a próxima leitura. Valeu!